Olá, mais uma vez, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril. Para você que nos acompanha pelo grupo de WhatsApp da igreja, ou pelo site da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, ou ainda pelo canal do YouTube que temos, talvez pela página do Instagram da igreja, ou pela minha página do Instagram, a todos vocês, sejam bem-vindos. Muito obrigado por caminharem conosco durante esses dias de isolamento social, através aqui das ferramentas da mídia social. Eu quero convidá-lo e convidá-la para que compartilhemos alguns princípios da palavra do Senhor baseados em 1 Samuel, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Por questões de economia mesmo, de tempo e espaço na gravação, eu não farei a leitura de todos os 10 versículos, mas começarei com a leitura do verso 1, que diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na salvação do meu Deus, ou na tua salvação. Queridos, este cântico de Ana, ele é tido pelos especialistas, pelos estudiosos, pelos eruditos, uma espécie de salmo, um salmo de louvor em forma de ação de graças, um louvor pela providência de Deus. E ele é similar, este cântico, a várias outras poesias e composições do livro dos Salmos, por isso é tido como um salmo, ainda que não o seja efetivamente. E ele é também muito perto, muito próximo do cântico de Maria, o Magnificat, lá em Lucas capítulo 1. De certa forma, toda oração consiste, em sua maior parte, em pedir e receber, o que acontece nesse trecho. Mas esses dois outros elementos, agradecimento e louvor, também desempenham o seu devido e importante, significativo papéis. Observemos algumas particularidades expressas aqui no texto. Voltemos para o verso de número 1. Ana diz o seguinte: o meu coração se regozija no Senhor. É interessante notar que nós podemos ter aqui o coração de Ana, a mãe, muito triste. Porque, afinal de contas, ela deixara o seu filho, que, segundo alguns comentaristas dizem, tinha entre 3 e 5 anos de idade. Samuel nasceu, ao que tudo indica, no ano de 1103 antes de Cristo, quando o sacerdote Eli tinha mais ou menos 58 anos. E aí, entre seus 4 e 5 anos de idade, Samuel é levado ao templo por seus pais para ser consagrado ao serviço de Deus. Então Ana soube, apesar das coisas, por um lado, podia se sentir triste por deixar uma criança sem cuidados da família, porém, ela podia se alegrar sobre a mesma situação. Afinal, Ana, como cumprimento a um voto feito, a um compromisso assumido de dedicar seu filho a Deus, deixava seu filho em tenra idade, consagrado, dedicado ao serviço do Senhor Deus no templo. Ana cumpriu a vontade de Deus. E sobre esse fato, Moody, um comentarista que vira e mexe, vez por outra nós nos utilizamos aqui, diz o seguinte: a verdadeira espiritualidade sempre tem condições objetivas e não somente considerações que afetam a vida pessoal de uma pessoa. Olha para o versículo de número 2. Ele diz assim: não há santo como o Senhor. Este versículo revela uma profissão de fé monoteísta em todo o seu tom. Ou ele revela que Ana tinha consciência de que há somente um Deus, e esse Deus é o Deus de santidade suprema, como não se pode encontrar igual em nenhum outro ser. Ainda o verso 2, Ana diz assim: e rocha não há nenhuma
como o nosso Deus. Para Ana, esse Deus monoteísta é uma rocha. Quando a Bíblia se refere a Deus como uma rocha, isso significa dizer que ele é inabalável, poderoso, imutável, intransferível. Talvez Ana tenha dado início à ideia do enoteísmo, ou seja, há um só Deus para nós. Embora possa haver outros que se aplicam a outros povos. O monoteísmo, porém, neutraliza todo Deus, entre aspas, mesmo quanto à teoria. O monoteísmo bíblico não é mera teoria segundo a qual a pessoa acredita na existência de um só Deus. Antes, o monoteísmo bíblico é uma doutrina moral, segundo a qual a pessoa precisa dedicar-se a esse Deus único, conferindo-lhe plena lealdade e obediência. Olhem para o versículo 3, Ana diz o seguinte, que este Deus que é rocha pesa todos os feitos na balança. Esse trecho, queridos, exalta o juízo de Deus sobre tudo e sobre todos. Vamos para o verso 5. Ana diz o seguinte, até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Essa é uma referência a Penina, a outra esposa do seu marido, Eucana, porque de acordo com a lei judaica na época, se um homem tivesse como cônjuge uma mulher que não lhe gerasse filhos, a lei lhe permitia ter uma segunda esposa que lhe gerasse filhos. Eucana faz isso, casa-se com Ana, ela não pode ter filhos, ele tem uma segunda esposa que é a Penina, e essa Penina é uma rival de Ana. Se você ler o capítulo 1 de 1 Samuel, você encontrará que Ana zombava da esterilidade de Ana. Penina zombava da esterilidade de Ana. Penina provocava Ana, porque Penina podia gerar filhos e era mãe. Ana até então não. Mas a graça de Deus muda isso, reverte essa situação, muda completamente o panorama aqui. Ana gera filho e depois filhos. Então Ana se torna vitoriosa, por isso ela diz, até estéril tem 7 filhos. Veja o verso 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Ana tem profunda certeza, segurança na soberania de Deus como Criador, como sustentador da vida, mas também como aquele que põe fim a tudo. E só Ele, Deus, é capaz disso porque Ele é o Criador. Ele é aquele que põe começo e põe fim. Ele é aquele que limita. E Ana declara isso no verso 6. Verso 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. E o verso 8. Levanta o pobre do pó. O 9. Ele guarda os pés dos santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Mais uma referência de Ana à soberania de Deus e ao seu total e absoluto controle sobre tudo e sobre todos. Voltemos ao verso 8. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado. Esses termos, pó e esterco, descrevem a degradante composição dos monturos localizados fora das portas da cidade, onde os moradores, onde as pessoas que por ali transitavam, jogavam os seus despejos, incluindo as cinzas dos fogões, a lenha. Esse local era um local frequentado por mendigos e leprosos, que se levantavam e pediam esmolas no trajeto. Ana usou essa linguagem para indicar a mais profunda degradação. Deus assiste aqueles que estão nas piores circunstâncias. Você pode conferir isso, por exemplo, lendo o Salmo 113, os versículos 7, 8 e 9. Já a expressão as colunas da terra é uma expressão poética, uma vez
que as colunas ou os alicerces que sustentam a terra pertencem a Deus. Toda a criação é e está estável e segura sob os cuidados de Deus. Estes são alguns princípios, algumas ideias que nós exploramos aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, versículos 1, 2 até o 10. Eu espero que você sempre se lembre disso. Apesar de que, neste momento da história, ou particularmente no enfrentamento de situações que nos são muito adversas, a gente perceba, entenda, olhe e até admita que tudo fugiu do controle. Ana nos dá um exemplo de que Deus tem absoluto, total controle sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Por isso, eu espero que nós sempre nos lembremos desse fato. Mesmo que a mentira possa prevalecer num primeiro momento, ela cairá porque a verdade liberta. Mesmo que o mal possa, num primeiro momento, ganhar do bem, ele perderá, porque Deus está no controle de tudo e o bem sempre prevalece. Confiemos nisso, nos asseguremos disso. Deus está no controle de tudo e de todos. Mais uma vez, boa noite, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Eu o convido e a convido para que voltemos a nos ver na próxima quinta-feira, aqui mesmo, por estes instrumentos midiáticos. Deus te abençoe. Amém. Um beijo no seu coração.